ganhar 2.000 euros em Portugal. Estou rico. Isso é verdade? Mais desse vídeo. I found out long ago. It's a long way down to Holiday Road. Aqui eu nem vou editar. Vou deixar assim mesmo para vocês verem todas as coisas que eu falei. Oi, gente. Então, mais uma vez aqui, tempo bonito. Ontem tivemos uma depressão aqui, né? Menos que furacão. Aí deu uma chuva bem forte, ondas de 15 metros em praias de Portugal. Mas hoje está melhor já o tempo já, tá, como pode ver aí. Tempo azul, 15 graus, tô de camiseta, de tarde, no sol é gostoso, entendeu? E, como falado, muita gente tem dúvidas sobre salário em Portugal. Sobre o tipo de contratação, etc. E eu vou falar para vocês, eu vou desmistificar isso, gente. O quanto realmente você precisa ganhar em Portugal. O quanto que vale o salário em Portugal, né? 2.000 euros líquidos não é um ruim salário, é um ótimo salário, tá? As áreas em geral, pelo que eu tenho visto, realmente em Portugal paga-se pouco em relação a outros países da Europa. Muito importante falar isso. Em relação a outros países da Europa, porque o padrão de vida português é o mais baixo da Europa. Em compensação, o salário também tende a ser mais baixo. E a pessoa, achando que vai ganhar 1.000 euros, 1.500 euros, acha que vai ser pouco. Já que na Irlanda você ganha até 6.000 euros em TI, 7.000 euros em TI. Na Alemanha, 5.000 euros. E por aí vai. Então é importante, gente, saber o quanto você gasta e o quanto você ganha. Igual no Brasil e em qualquer lugar do mundo. Então, a média salarial de Portugal, gente, hoje, na Grande Lisboa, que é o lugar mais caro de Portugal, se encontra na faixa de 1.350 no ano de 2019. Euros brutos, ou ilíquidos, né? Como o pessoal fala também muito aqui. Bota o izinho, que é uma coisa que brutos. Então, pessoal, essa é a média que dá mais ou menos, se o cara for solteiro, porque os descontos são maiores, se o cara for casado e tiver dependente, os descontos são menores, podem ser até 50% diferente de um cara solteiro, chega a ser mais ou menos 300 a 400 euros de desconto, né? De modo que, se você tem esse 1.350 euros brutos, então você vai ganhar na faixa de 990 e poucos euros líquidos, que é a média de Grande Lisboa, e a média de Portugal, para quem não sabe, é menos que isso, é 1.000 euros brutos. Aí você, caramba, mas então você vive com isso? Vive. Você vive com isso e eu estou aqui já há 3 meses vivendo em Portugal, em Lisboa, Grande Lisboa, em Sintra, e posso dizer, pelas contas mensais que eu tenho pago, que realmente 1.000 euros você se vive muito bem em Lisboa, sendo solteiro. Se você for casado, logicamente a renda vai ter que aumentar um pouco. Se tiver filhos, automaticamente vai aumentar um pouco também. E isso é importante. Agora, o quanto, Francisco, o quanto, Chicão, eu preciso ganhar então? Porque eu tenho uma família. Sou casado, tenho um filho ou 2, não vai diferenciar muito, 1 ou 2 filhos. Escola é grátis. Livros da escola, agora nesse ano mudou a regra, agora também é grátis. Antes era 200 euros por livro de escola anual, agora é grátis, até o 12º ano, até só tem que pagar na faculdade então. Então, qual é o valor das contas? Por exemplo, uma internet hoje aqui em Portugal não passa de 50 euros com TV a cabo. Por exemplo, supermercados em Portugal, você vai gastar na faixa de 200, 250 euros mensais de supermercado. Você vai gastar de aluguel. Aluguel é importante falar. Quanto que é o aluguel em Portugal? Depende da região, realmente. Porque se for depois da ponte, que a gente fala Vasco da Gama, Ponte Vasco da Gama, que é um lugar mais barato, você vai pagar até 500 euros por um T2, um T3, né? Se for já em Grande Lisboa, se for numa parte mais nobre, o Rossio, por exemplo. O Rossio é o lugar mais caro de Lisboa. Entre Campos, ali você vai pagar até 1.000 euros por um T2, até mais, entendeu? T2, para quem não sabe, é o número de quartos. T1, 4, T2, T2, 4 e por aí vai.
né? Então você vai gastar isso, entendeu? Mas agora, vamos ser sinceros, vamos ser claros. Você vai para Portugal, você não vai querer procurar o lugar mais caro de Portugal para morar. Procura um lugar mais em conta, que não seja distante do centro, que você em comboio pegue 30 minutos de comboio, você está no centro, já que o comboio é horário marcado e funciona aqui em Portugal. Autocarro funciona também horário marcado. Autocarro, para quem não sabe, é ônibus. Então, você estando meia hora do centro, como eu estou meia hora do centro, do Rossio, se bem que você às vezes não precisa ir no centro para muita coisa. Eu quase não vou no centro de Lisboa, em Rossio. Eu vou, se eu quero ir num shopping, no Colombo Shopping, se a pessoa for fã de futebol, tem o Benfica Estádio e o Sport Estádio, etc. Não precisa. Então, uma região Sintra, uma região um pouquinho mais nobre de Oeiras, uma região mediana São Marcos, uma região, essas faixas aí, você encontra com facilidade, eu digo com facilidade em relação ao preço, você encontra mais ou menos na faixa de 600 euros, um T2, tá? Isso é comprovativo, são vários colegas meus de trabalhos brasileiros que estão conseguindo os seus respectivos apartamentos para morar com as esposas que estão vindo no Brasil, por essa faixa, 600 euros, nessas regiões que eu falei, que são regiões muito boas. Eu tenho um outro colega meu que está com um T3 em Oeiras também por 880 euros, sem recibo, ou seja, você, né, não tem o recibinho, se fosse com recibo seria 1.100, só para ter uma ideia, tá? 110 metros quadrados, é muito bom. Ou seja, então o aluguel é mais pesado dessa equação. Tá? Aí você fazendo outras contas, você vai fazer as contas, eu não vou fazer todas as contas aqui, porque eu já fiz e eu vou falar só o resumo das contas, gasolina, supermercado, internet, celular, telemóvel aqui no caso, aluguel. Uma pessoa solteira vive com facilidade, sem não sobreviver, vive bem, vive com seus 900 euros líquidos, vive, tá? Se o cara não for gastando e tudo mais, entendeu? 1.000 euros talvez, um casal precisa de pelo menos aí uns 1.400 euros líquidos e vive bem, consegue viajar, consegue fazer várias coisas aí por Portugal, né, etc. Fim de semana, cinema, tá? Que eu não contei na conta, mas que vocês podem colocar na conta. 1.400 então líquido é bom. E aí vem a questão, porra, mas como que eu faço para ganhar esse salário? Né? Lógico que as áreas que pagam melhores em Portugal é a área de medicina, dentista, médicos e TI. São as áreas que vão pagar realmente acima desse salário, acima de 1.300. Tá? Outras áreas, infelizmente, habitação, mas aí vem que a questão, você é um cara de TI, vem para Portugal, você vai ganhar seus 1.500, vai ganhar seus 2.000, dependendo da situação, e a sua esposa vai ganhar os seus 1.900, juntando, são mais de 2.400 euros aí líquidos para os dois. Perfeito para se viver. Muito mais que perfeito para se viver em Portugal. Com facilidade. Você não há preocupações financeiras se você ganhar 2.400 euros, um casal com filho. Não há nenhuma preocupação. Você vive, junta dinheiro, junta uns 500 euros por mês, com facilidade. Tá? Por isso que você tem que falar. Os dois têm que se juntar. Agora, se você está pensando em vir, a sua esposa não tem ainda condições de trabalhar ou por qualquer motivo, sei que, é filho pequeno, etc. Muito bem, você vai, o cara de TI, vai sustentar a casa. Pô, então quanto eu preciso ganhar, Francisco? Quanto eu preciso ganhar? Olha, 1.500 ou mais líquido é de bom tamanho. Como que você pede salários em Portugal? Toda vez que você for fazer o quê? Uma entrevista, o cara vai te pedir quanto você quer ganhar líquido. A partir de quanto você quer ganhar líquido. E dali ele vai trabalhar com você. Ele vai ver as propostas que ele tem. Se for uma consultoria, vai ver a proposta. Então, se eu falo, eu quero ganhar a partir de 1.500, ele vai ver quais são as vagas que estão disponíveis na pauta dele, de consultoria, na consultoria, e vagas que vão pagar 1.600, 1.700, 1.800, 2.000, eles vão te oferecer. Né? E não vão baixar o salário por causa disso. Ah, você pediu 1.500, então vai ser 1.500. Não, o cara paga para 1.800 a empresa, para a consultoria, vai repassar você 1.500, não, vai passar 1.800. Vai ser justo. Aqui não tem filha de putagem como no Brasil. É lógico que existem casos, né? Mas na maioria não. Na maioria, você pediu a partir de 1.500 é porque ele sabe que você
que está disposto a trabalhar a partir daquilo ali. E você pode aí, no caso, o contrato tem que ser sem termo. E é o que eu recomendo, porque tem 3 tipos de contrato aqui em Portugal. Tem o sem termo, o contrato com termo e o contrato que não é contrato, que é o famoso recibo verde. Basicamente, recibo verde, senhores, é o quê? É o PJ do Brasil. Com alguns benefícios a mais que o PJ do Brasil não oferece. Mas uma das coisas já posso falar. Não tem férias no recibo verde, não tem 13º salário, não tem 14º salário, como é padrão e como é lei aqui em Portugal. O contrato sem termo ou o contrato com termo vão te dar isso, vão te dar 13º, 14º salário que vão ser pagos tanto em dezembro como bônus de Natal e em agosto como bônus de verão, tá? Isso é lei, não é benefício, está na lei. De modo que você ganhando seus 1.500, lembre-se que são 14 salários de 1.500, ou seja, você vai ter um salário a mais em dezembro para poder viajar com a família e tudo mais, em agosto, no verão, aqui que é muito bom, em Portugal, etc. Então, é muito importante isso. E o contrato com termo é aquele que tem duração determinada, ou seja, tem 2 anos, 3 anos, uns 6 meses, né? E o sem termo, que é o melhor dos contratos. Por que é o melhor? É o vitalício, é o permanent, né? É o full-time permanent em inglês, para quem gosta desse termo aí, porque você tem um contrato que o pessoal te abre portas, é um contrato onde você tem a possibilidade de você ir no banco, pedir crédito, tanto imobiliário, de carro, financiamento, pedir um aluguel, o cara não pedir calções, porque aqui é muito comum, se a pessoa não tem nada de lastro financeiro, assim, em termos de crédito financeiro formado em Portugal, não tem residência, não tem nada, o cara é apenas um turista que acabou com o emprego, o cara vai te extorquir nos calções, que são, quando pede o aluguel, o cara pede, eu quero 2 calções, ou seja, para depósito, ficar comigo, e eu quero mais 6, 7, 8, 9, já vi 12 aluguéis adiantados. Lógico que não tem que pagar aluguel depois, mas são 12 adiantados, são 6 adiantados. Mínimo de 4 você não pega. Se você tiver muita sorte, com 3. Se você for turista, agora se você for um cara residente, um cara com cidadania, o cara com contrato sem termo, tudo isso vai agregar para o cara ter mais confiança em te alugar o imóvel. E dessa maneira, você consegue até negociar, como colegas meus, 2 calções e 1 adiantamento. Que esse seria o certo. Esse seria o da lei. O resto é fora da lei. E o cara vai pedir. Direito dele. Você tem que aceitar ou não. Como está o boom imobiliário de Portugal, o pessoal aproveita. Pessoas que vieram em 2005 eram pessoas pobres. Pessoas que queriam melhorar de salário, vida. Pessoas que estão vindo agora são pessoas com dinheiro, pessoas com gabarito, com pessoas com faculdade que vão o quê? Tentar conseguir uma vida de mais segurança. Aí o pessoal busca segurança em Portugal, não busca salário apenas. Por isso que eu digo, mas Portugal ganha pouco e não sei o quê, papapá. Eu sempre digo, Portugal não é para ganhar dinheiro. Portugal é para viver bem. Viver com segurança, viver com a família, com um clima bom, estilo São Paulo, verão estilo Rio, inverno estilo São Paulo, poder passear com praias maravilhosas, comer-se bem, entendeu? Você vai viver. Muitos brasileiros esqueceram da palavra viver, né? Por vários problemas que nós passamos aí nos últimos 100 anos no Brasil, pessoas sobrevivem no Brasil e às vezes acham que vindo para a Europa elas vão ficar ricas. E elas esquecem da primeira questão que não é ficar rico, gente. Você tem que viver bem, tem que, sabe, poder acordar de manhã, ter todas as contas pagas, sobrar o dinheiro, ir para a praia, poder tomar uma água de coco, aqui em Portugal também tem, poder tomar, sei lá, sua cerveja, seu vinho, etc. Poder ir num restaurante gostoso e comer bem, um bife, um entrecote muito bem aqui em Portugal. É poder viajar para, como vocês viram no vídeo anterior, para Tavira, não é caro, pagar uma cabana, um hotel, etc. Poder viver. E pessoas no Brasil esquecem disso e querem achar que Europa, vou ganhar dinheiro. Tudo bem, é um objetivo, mas antes de tudo, pense, eu quero viver, né? E vamos lá, para finalizar esse vídeo aqui, salários interessantes em Portugal para TI,
Se você está na área de programação, área de infra, área de web designer, ou área de banco de dados. Se você está vindo com a família ou não com a família, eu faria o quê? Pediria a partir de 1.500, 1.600, 1.700 euros líquidos, tá? Depende da sua pressa. Quanto maior salário você pedir, mais difícil, não mais difícil, mas vão aparecer menos vagas, lógico, porque vagas que tem a consultoria no meio, elas não pagam tanto. A consultoria no máximo chega a 2.000 euros. Quando você não tem consultoria no meio do caminho, é direto com a empresa, aí você pode ganhar mais 2.000 euros, 2.400, 2.500, uma Microsoft, um Google, paga 3.000 líquido. Mas aí são Microsoft e Google, aí é ao concurso, isso não conta. O que conta é o que é o normal. O normal é a consultoria, 1.500 a 2.200, essa é normal, líquidos, tá? E aí você vem, trabalha numa consultoria, depois você melhora, passa 1 ano, 2 anos, você melhora de vida, procura uma coisa melhor, etc. E por aí vai, entendeu? Então, essa é a dica para vocês aí. Eu acho que a dica é importante para vocês saberem como Portugal é, como que os salários funcionam. E se tiverem dúvidas, por favor, postem no comentário, entendeu? E aí vocês vejam no comentário, dá a curtida, compartilhem, porque está atualizado esse vídeo aqui para 2019, fevereiro de 2019. Então, aí, perguntas, eu estou aqui para responder. É isso aí. Fui! I found out long ago. It's a long way down to Holiday Road.